universo surpreendente. Esse vídeo começa com o Nate dizendo que a garota que está vindo ficou bem de preto e que nós vamos ver o que ela tem para dizer. E depois de dizer que ela tá muito bonita, ele se apresenta. Então ele pergunta se ela mora ali por perto e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar pra lá há pouco tempo e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela diz pra ele que tem namorado, ele pergunta quanto tempo eles estão namorando e se o relacionamento vai bem. Ela fala que o relacionamento dela vai muito bem, então ele pergunta se ele não pode ter o número dela. E como ela diz que não, então ele deseja um ótimo dia pra ela. O Nate chega dizendo que está muito quente e pergunta se ela tem certeza. Ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gosta. E já ela pergunta se ela pode entrar. Ele fala para ela entrar e diz que vai abrir a porta. Ela pergunta o nome dele, então ele também pergunta o nome dela novamente. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pede o número dela. E em seguida pergunta se ela tem namorado. Mas ela responde dizendo que não tem namorado. E depois que ela dá o número para ele, ele pergunta se ela deu o número certo. Ela diz que sim, então ele pergunta o que ela está pensando em fazer. Ela diz para ele que ela gostaria de ir para o shopping. Ele pergunta para fazer o quê e ela diz para ele para fazer compras nas lojas. Ele pergunta se ela quer ir para o shopping, ela diz que sim e fala que ela quer fazer compras. Ela diz para ele que ela está querendo comprar uma bolsa e já ele pergunta se ela está fazendo massagem nele. E como ela diz que sim, ele fala que realmente está com o corpo dolorido, já que ele acabou de vir da academia. Ela diz que dá pra ver que a academia está fazendo bem pra ele. E nesse momento ele fala que pode levá-la no shopping. Mas em seguida ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que não sabe, mas ele pergunta como assim ela não sabe e fala que ela disse que tinha um namorado e que parecia que era fiel. Ela diz que não sabe e que não quer falar sobre isso. Ele fala que ele está sentindo que ela é interesseira. E já ela diz pra ele que ele pode até pensar, mas que ela não é. Ele fala que primeiramente, antes dela ver o carro dele, ela não estava interessada. E que depois ela volta querendo fazer compras e diz pra ela que não está fazendo sentido e que é melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que sim e deseja pra ela um ótimo dia. E já ela diz pra ele que tanto faz. Esse vídeo começa com o Landon abordando essa garota e perguntando o nome dela. E como ela não responde, ele fala que perguntou o nome dela. E depois que ela fala o nome dela, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo encontrar as amigas dela e ele pergunta se ela é dali. E como ela fala que não é dali, ele fala que ele também não e que acabou de se mudar. E pergunta por que ela não para falar com ele. Ela diz que não quer passar uma impressão errada, mas que ela precisa ir. Ele pergunta se ela não tem tempo nem para ter uma conversa rápida com ele. E já ela fala que não e diz que está com pressa. Ainda assim ele tenta pedir o número dela, mas ela diz que tem namorado e que é fiel. Mas agora ela pergunta se ele quer dar o número para ela. Então ele fala que ela acabou de dizer que é fiel. Mas ela diz para ele que isso não impede que eles possam se conhecer. Então ele pede para ela dar a volta. Ele fala que não está entendendo muito bem e pergunta o que ela quer. E como ela diz pra ele que ele parece um cara legal e que ela quer conhecê-lo, ele diz que tentou falar com ela, mas ela não parecia muito interessada. Ela fala que estava com pressa, mas que resolveu dar o número pra ele. Ele fala que já estava indo embora e que é melhor ele ir embora do que fazer algo que ele se arrependa depois.
Ela pede o número dele novamente, mas ele pergunta como ele vai dar o número pra ela se ela disse que tem namorado e que é fiel. E como ela diz pra ele que achou que ele estava brincando, ele fala que ele é de Los Angeles e que lá ninguém brinca em serviço. Ela fala que ela também não está jogando, então ele pede o número dela. E já nesse momento ele fala que já pegou o número dela e que ele vai nessa porque ele vai almoçar. Ela pede pra ele esperar e pergunta aonde ele vai almoçar. Ele diz pra ela que ele vai no restaurante não muito longe dali e em seguida pergunta se ela quer entrar no carro. E então ela acaba decidindo entrar no carro. E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele fala que não tem certeza se deveria estar ali com ela. Então ela começa a jogar mais pesado com ele e fala que vai fazer o que ele quiser. Ele fala que não tem certeza. E em seguida diz pra ela que ele pensou que ela tivesse um namorado e que fosse fiel. Ela fala que ela é fiel e pergunta por que ele está falando sobre isso. Ele pergunta se é um relacionamento aberto. Ela fala pra ele não se preocupar e pergunta por que o Landon tá falando tanto sobre ele. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, o Landon acaba levando ela embora. Agora pra onde, isso eu já não sei. O Landon aborda essa garota e tenta se apresentar, mas dá pra ver que não dá muito certo. Mas como ele insiste, ela acaba falando o nome dela pra ele. Então ele pergunta se ela está aberta em conhecer alguém e fala que ele acha ela muito bonita. Ela agradece o elogio, mas fala que ele não faz o tipo dela. Então ele deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta se o nome dele é Landon, mas ele fala que não está entendendo nada. Ela pergunta novamente se o nome dele é Landon e ele diz que sim. Então ela pede desculpas e resolve se apresentar para ele. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e já ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que estava indo para casa, mas resolveu voltar porque ela acha que foi rude com ele. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela, então não há motivo para eles continuarem a conversa. Ela fala novamente que ela achou que deveria voltar porque ela foi rude. E já ele fala que definitivamente ela foi rude e que ela só mostrou um pouquinho do que ela é. Em seguida ele fala que vai nessa, mas ela pede para ele esperar. Ela fala que gostou muito do carro dele e pergunta o que ele faz. Ele fala que ele faz muitas coisas e que se ela não tivesse sido tão mal educada, talvez ela soubesse mais sobre ele. E como ela fala que talvez eles possam parar em algum lugar para conversar, ele fala que ele não quer perder o tempo dele se ela não estiver interessada. Ela diz pra ele que eles podem descobrir, mas quando ele pergunta por que ele deveria perder o tempo com ela depois dela ter sido tão rude com ele, ela fala que foi rude porque muitos homens ficam dando em cima dela só porque ela usa essa roupa. E depois que ela também diz pra ele que ela está sendo sincera, ele fala pra ela entrar no carro pra eles continuarem a conversa. E nesse momento ele diz que vai ser sincero e fala que ela é interesseira. Ele fala que ele nem faz o tipo dela, mas quando ela viu o Corvette ela decidiu voltar, mas que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ela sabe que parece isso, mas ele fala que ela tem certeza que ela só voltou depois de ver o carro dele e que isso é um fato. Ele fala que é triste saber que ela só está ali por causa do dinheiro dele. E já ela fala que pensou que ele estivesse interessado nela. Ele fala que ela só está interessada no dinheiro dele, que ela nem quer ficar com ele, que ele tá achando que é melhor ela sair do carro dele. E depois que ela fala que ele ainda nem conhece ela, ele fala que nem quer conhecer. Ela pergunta se ele não quer e ele fala que não e pede pra ela sair do carro. Ela pergunta se ele tá falando sério e já ele fala pra ela ter um ótimo dia.